Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje nossa aula vai ser no livro de História e as páginas são 64 a página 73, tá bom? Peguem o livro e acompanhem a explicação. Bom, na página 64, nós temos uma atividade, né, do Mais Atitude. Então, vamos lá. A correria do dia a dia faz com que muitas vezes nós não percebamos que nas ruas há histórias de vida que não são lembradas. Em cidades com muitos habitantes, algumas ruas se tornam abrigo para as pessoas que não têm um lugar para morar. Conhecer as histórias de vida dessas pessoas e entender o quanto a nossa sociedade é complexa são fatores que nos fazem ter senso de justiça e construir um pensamento justo e sem preconceitos. Com base nesses aspectos, leia um trecho da canção e observe a imagem abaixo. Então, aqui nós temos um pedacinho da canção. Pelas ruas da cidade, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém esperando, uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Olha que canção triste, né? E ali do ladinho nós temos, né, uma obra, né, uma obra de arte. Moradores de Rua em São Paulo, de Hugo Espírito Escobar. Tá? Então, a gente conversou bastante sobre isso, né? Que infelizmente nós vimos no livro de história que as pessoas, né, elas têm o direito a essa moradia, mas que infelizmente não são todas que possuem uma moradia, né? E aí a gente sabe que existem algumas pessoas que infelizmente moram na rua. Então, com base no que vocês, né, viram com a leitura, né, vocês lêem de novo em casa, e com base nessa obra de arte, vocês vão responder as perguntas, tá? Como você enxerga as pessoas em situação de rua? Converse com sua família e depois responda as perguntas. 1. Na cidade que você mora, existem pessoas que vivem nas ruas? Se sim, cite lugares da cidade em que elas se encontram. 2. Quais motivos levam algumas pessoas a morar na rua? Levante hipóteses. Então, aqui vocês vão, né, ter uma ideia. Por que as pessoas moram na rua? Né? Por que elas não têm uma casa? Por que elas optaram a morar na rua? Será que elas tiveram opções e elas escolheram morar na rua? Então, aqui vocês vão, né, pensar por que será que elas moram na rua, tá? Continuando, então, na página 65. A Constituição Federal Brasileira apresenta a moradia como um direito que deve ser assegurado pelo governo para todos os cidadãos. Ainda assim, há inúmeros casos de pessoas em situação de rua no Brasil. Colaborar para que esses indivíduos tenham uma vida mais digna tem sido o objetivo de muita gente. Descubra mais sobre isso lendo a notícia abaixo. Projeto de BH oferece banho, comida e médico a moradores de rua. O projeto Banho de Amor leva às praças de Belo Horizonte, em Minas Gerais, um banheiro itinerante que oferece aos moradores de rua condições básicas de higiene, bem-estar e saúde. O objetivo do projeto é aumentar a dignidade e autoestima dessas pessoas para reinseri-las na sociedade. Com base na leitura do texto, você pode observar que pequenos gestos mudam a vida de muitas pessoas. Pensando nisso, junte-se aos seus colegas e ao professor e colete produtos de higiene pessoal para doar a moradores de rua por meio de uma organização não governamental, ONG. Essa instituição será escolhida pela escola e sua turma precisará definir uma data para recebê-la. Anote a data escolhida no espaço abaixo e não se esqueça de coletar os produtos. Então, como nós não estamos, né, tendo aula presencial, então a gente não vai fazer essa atividade,
tá bom? Então, a gente vai pular a página 65. Vocês farão apenas a página 64, ok? A gente sabe que não é possível a gente visitar algum lugar, né? Nós estamos de quarentena, então a gente não vai fazer essa atividade, tudo bem? Mas olha só que bacana, tem pessoas, né, que praticam, né, algumas atividades, né? Doam alimentos, doam materiais de higiene. Então, existem pessoas que se preocupam com isso e tentam ajudar essas pessoas que moram na rua. E isso é muito legal, né? Depois, na página 66, nas ruas, marcos de memória. Não é apenas no nome que as ruas revelam sua ligação com a história da comunidade, do bairro, da cidade, do estado, do país. As construções de uma rua também são registros da época em que foram feitas. Assim, é possível observar que algumas ruas e avenidas apresentam construções antigas, preservando as características do passado. Outras ruas, por sua vez, contam com casas e prédios antigos ao lado de construções mais atuais. Então, tem casas que permanecem, né, com aquela estrutura antiga. As ruas também, né, possuem algumas ruas de alguns bairros que são antigas e eles permaneceram dessa forma, tá? Então, eles não mudam exatamente por isso. É um marco da história, né? E aqui nós temos dois exemplos, olha lá. A cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, preserva algumas características de quando a cidade foi fundada, nos anos de 1530. Por exemplo, a estrutura das ruas, o calçamento de pedra e a fachada de algumas casas. Aqui mesmo em Campinas a gente consegue, né, encontrar algumas ruas com características bem diferentes da que a gente conhece hoje atualmente, né? Então existem aquelas ruas que são mais estreitas, né? Que tem as estruturas da rua, o calçamento é de pedra. Então existem ruas aqui na cidade de Campinas que também são bem antigas, tá? Depois da cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, está localizado o Palácio da Justiça, inaugurado em 1930. Ao redor dessa construção, que tem quase 100 anos, é possível perceber a presença de construções mais atuais. Então, olha lá, aqui, né, o palácio ele é bem antigo, mas do lado nós temos construções mais atuais. Tá vendo? Eles preservaram o palácio há tantos anos, há quase 100 anos, tá vendo? Bom, aí na página 67, algumas construções são também monumentos históricos e devem ser preservados. Mas você sabe o que são monumentos históricos? Monumentos históricos são obras arquitetônicas ou esculturais que transmitem a memória e a história de uma época. Entender por que, como e em que momento esses monumentos foram construídos pode contribuir para que as pessoas conheçam melhor a história de um lugar. Então, eles ajudam a gente a entender como é um patrimônio histórico cultural. Eles ajudam as pessoas a entenderem a história daquele lugar. E aqui, eles ajudam a entender a história, né? O monumento, ele tem uma história. Então, a gente conhece a história através dele, né? Ali, então, nós temos alguns exemplos. Olha lá. A escultura Tocador de Pifano, localizada em Olinda, é um monumento histórico escultural que foi construído em homenagem à cultura popular e aos pernambucanos. Então, eles preservaram esse monumento, tá vendo? Depois, embaixo. O Teatro de Santa Isabel, em Recife, é um exemplo de monumento histórico arquitetônico, construído há mais de 150 anos. A história desse teatro é marcada pelo momento de transformações que o Brasil vivia na época, e o seu nome é em homenagem à princesa Isabel. Olha lá que história, tudo tem uma história, tá vendo? A história dos lugares se mistura com a história de vida das pessoas que passam por eles. Por isso, é comum guardar na memória lembranças sobre alguns lugares.
Quando as pessoas compartilham suas lembranças, estão contribuindo para divulgar e preservar a história de um lugar. Tá vendo? Continuando então. Aí na página 68, observe a seguir a imagem do elevador Lacerda, que se localiza em Salvador, na Bahia, e tem 63 metros de altura. Esse monumento histórico foi inaugurado em 1873 e transporta pessoas da Praça Cairu, na Cidade Baixa, até a Praça de Tomé de Souza, na Cidade Alta. Por que é Cidade Baixa e Cidade Alta? Então, eu vou explicar para vocês. A cidade de Salvador, na Bahia, formou-se em 2 níveis, tá? Os quais são chamados de Cidade Alta, né, que fica no alto, e a Cidade Baixa, que fica embaixo. Isso acontece em virtude de uma falha geológica e acabou resultando na edificação de diversas construções em cada um dos níveis da cidade. Na imagem é possível observar cada um deles, considerando a parte inferior e superior do elevador Lacerda, situado bem ao centro. Então é isso mesmo, olha lá, Cidade Baixa, essa que está, né, embaixo, tá vendo? Embaixo do elevador. E a Cidade Alta é que fica acima, né? Em cima da parte superior. Então olha só, o elevador Lacerda, ele, né, pega as pessoas da Cidade Baixa e consegue levá-las até a Cidade Alta, tá vendo? Então, a cidade de Salvador, vocês agora viram, né, que ela é dividida em 2 níveis, Cidade Alta e Cidade Baixa, tá? Esse monumento, né, histórico, esse elevador elevador Lacerda, possui mais de 140 anos e é considerado um monumento histórico pela importância que tem para a história e memória de Salvador, remetendo a uma determinada época e fazendo parte da identidade da cidade, tá? Então, ele é considerado um monumento histórico, tá bom? Então, de acordo com essa imagem, vocês vão responder as perguntas. 1. As construções da rua em que se localiza o elevador Lacerda são modernas, né, da atualidade, ou antigas? Como você percebeu isso? Justifique descrevendo as características dessa imagem. Aí vocês, né? O elevador Lacerda é considerado um monumento histórico por quê? Assinale a resposta correta. Depois, na 69, a gente ainda tem a continuação. 3. Pesquise e escreva o nome de 3 monumentos históricos da cidade ou do estado em que você mora. Então, você pode procurar da cidade de Campinas, né? Ou da cidade de Sumaré, quem morar em Sumaré, quem morar em Hortolândia, pode procurar da cidade de Hortolândia, ou mesmo pode procurar de São Paulo, tá? Bom, construindo juntos, então, agora na página 69. O que você sabe sobre os monumentos históricos do lugar em que você mora? Forme um grupo com 3 colegas da sala e juntos vocês vão descobrir, né? Escolher um monumento histórico da sua cidade e vão explorar, tá? Utilize as perguntas a seguir para guiar a pesquisa. Só que vocês não vão fazer com os colegas, vocês vão fazer com a família, tá? E essas respostas vocês podem colocar no caderno de história, tá bom? Então vai lá na disciplina de história e vocês respondem lá no caderno. Tá bom? Então, olha lá as perguntas. Que monumento histórico vocês escolheram e por quê? Quando e por que esse monumento foi construído? Que características se destacam no monumento escolhido? Qual é a importância desse monumento para a cultura local? Há algum cuidado para a preservação desse monumento? Se sim, qual? Podem fazer com a família, tá? Depois de realizar a pesquisa, é hora de selecionar imagens. Em grupo, escolha aquelas que retratem as características e os detalhes do monumento escolhido. Você também pode pesquisar imagens antigas e atuais para perceber e comparar as transformações que ocorreram ao longo do tempo no espaço onde esse monumento está inserido. Utilize as informações e as imagens obtidas na pesquisa e elabore um cartaz para apresentar para o professor e seus colegas. Então, aqui vocês não precisam pegar essa imagem, tá?
Vocês só precisam responder as perguntas, tá? Então, não façam a parte de baixo, tá bom? Continuando então. Aí na página 70 e 71, vocês vão ler esse textinho, tá? E vão responder as perguntas, tudo bem? Então, olha, só vou ler aqui em cima, tá? A rua nas memórias da infância. No passado, como as ruas eram mais tranquilas e seguras, os adultos se reuniam em frente às casas para conversar. As crianças, por sua vez, se juntavam para brincar, andar de bicicleta e pular amarelinha. Alguns desses costumes permanecem até os dias de hoje. Que tal conhecer o relato de uma professora sobre as lembranças da rua onde ela brincava quando criança? Leia o texto e depois responda as perguntas conversando com a turma. Então, aqui vocês vão ler esse texto e vão responder, tá bom? E ali pergunta, circule no texto, né, as brincadeiras que a professora brincava quando era pequena, quando era criança. Então, aqui são 4 brincadeiras que vocês precisam circular, ok? Depois, na página 71, né? Vocês vão ler o texto, ruas de lazer, liberdade e autonomia para as crianças. E depois também vão responder as perguntas, ok? Bom, a gente então finaliza, né, o capítulo 4 de História. E na próxima aula a gente já começa o capítulo 5, ok? Então aqui nós temos para relembrar, tá? Relembrar é viver. Muitas pessoas guardam memórias da rua onde moravam quando eram crianças. Essas memórias também podem contar muito sobre a história de um lugar. Conviver é preciso. Pelas ruas da cidade, as pessoas se deslocam e interagem umas com as outras. Isso faz com que as ruas sejam conhecidas também como espaços de convivência. Um lugar para chamar de seu. As ruas podem ser usadas por todos para o lazer, a realização de manifestações e festas populares. Nomes e mais nomes. Cada rua ou avenida tem um nome, o qual pode contar muitas histórias. Há ruas com nome de pessoas, de lugares, de datas comemorativas e ruas nomeadas com números e letras. Sempre em transformação. Ao longo do tempo, as ruas e as avenidas são modificadas. Foi assim que algumas delas ganharam asfaltos, iluminação e construções mais atuais. E monumentos que falam pelas ruas da cidade, é possível encontrar alguns monumentos históricos. Eles transmitem a memória e a história das pessoas em lugares e em épocas diferentes. E aí, então, a gente finaliza o capítulo 4. Boa atividade para todos e na aula online a gente corrige. Um beijo.